Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Ligado na Universidade de 2018. Para começar essa temporada, estamos recebendo aqui o professor Carlos Ferreira dos Santos, que é o novo diretor eleito para o mandato 2018-2022 da FOB. Professor, primeiramente, parabéns pela sua eleição e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo convite e retribuo aí com alegria, não é? Os parabéns por uma conquista importante na minha carreira, na minha vida pessoal. Muito obrigado. Falando em vida pessoal, professor, antes da gente falar sobre as projeções aí para a FOB para esses próximos 4 anos, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho de onde o senhor nasceu, como que veio parar aqui na FOB. Ah, sim. É uma história interessante. Eu nasci em São José dos Campos, em 1970, tenho 47 anos, e a primeira vez que eu vim a Bauru foi como atleta, no ano de 1985, jogar uma partida de voleibol contra o time da Luso. E na época o Max, né, que chegou à seleção brasileira, foi meu oponente num jogo histórico que fizemos na categoria infanto-juvenil. E depois nunca mais voltei a Bauru. E na época do vestibular, como eu sempre falei de fazer odontologia, prestei vestibular para odontologia, Bauru é óbvio que era a referência e continua sendo uma das grandes referências no Brasil. Então, óbvio que eu também optei por prestar a FUVEST em Bauru e também na Unesp em São José dos Campos. Então, lá eu cheguei a me matricular e naquela época, em 1990, os resultados eles não saíam juntos, eles saíram com uma semana de diferença. E na semana seguinte, por influência de uma professora minha do colégio, duas professoras, na verdade, a professora Marília Grassi, de matemática, e a professora Zélia Ortiz, de biologia, eu cancelei minha matrícula na Unesp e vim me matricular em Bauru. E aí toda a história, né, se desenrolou como acadêmico, então iniciei em 1990, finalizei em 1993. Posso continuar falando sobre... Claro, por favor, professor. Em 1994 eu continuei aqui em Bauru com uma bolsa do HRAC, do hospital, do Centrinho, de aperfeiçoamento, mas para desenvolver um projeto nas dependências das disciplinas de Fisiologia e Farmacologia na FOB, a convite do professor Antônio Gabriel Atta, que foi quem me despertou, não é, para a possibilidade de seguir a carreira acadêmica numa área básica, especificamente a farmacologia. Então, em 1994 eu desenvolvi esse projeto, me preparei para o exame na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Para lá fui para o mestrado em 1995, finalizei em 97. Depois, em 97, eu fui contratado aqui como MS2, que é assistente. E em 1998 já voltei, né, para Ribeirão Preto, para o doutorado, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, sob orientação da professora Maria Cristina de Oliveira Salgado, que também tinha sido minha orientadora no mestrado, para desenvolver os trabalhos do doutorado, mas já como professor contratado da USP. Então foi uma fase em que havia um papel duplo, não é, de professor-aluno. Mas era muito interessante, até pela articulação que eu pude ter com os colegas, as angústias que o pós-graduando que ainda não tem emprego tem, enfim, que para mim era um pouco diferente. E estando em Ribeirão Preto eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto bastante ambicioso, que envolveu várias áreas, bioquímica, farmacologia, fisiologia e também biologia molecular. E para os estudos moleculares, naquela época, eu até teria condições de desenvolver em Ribeirão Preto, mas o tempo não permitiria. Foi quando então eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o Medical College of Wisconsin, e lá eu fiquei durante 1 ano e meio com bolsa do CNPq para desenvolver parte do doutorado no programa chamado Doutorado Sanduíche. Retornei em 2002 para a FOB, aí como doutor, não é? E a carreira ela continuou, não é? Me envolvendo na graduação, na pesquisa, na extensão e também na gestão, com participações em várias instâncias. Professor, o Carlos, de 1990, que estava entrando aqui na FOB, imaginava ser o Carlos diretor agora para os próximos 4 anos? Ah, nunca, nunca. Eu vim a Bauru, Vitor, com um objetivo muito firme.
um propósito único. Antes de sair de São José dos Campos, eu tive contato por meio da professora Marília Grassi e da professora Zélia Ortiz com um colega cirurgião dentista, Dr. Marco Antônio Paiva, que foi um dos mais brilhantes ex-alunos de especialização em ortodontia aqui da FOB. Então, eu estive com o Dr. Marco Antônio Paiva no consultório dele e ele me falou, então vá para Bauru, se forme e volte para trabalhar comigo. Então, eu vim com o intuito de ser ortodontista, não é? E virei farmacologista. Então, nunca houve esse plano, absolutamente nunca eu imaginei que isso pudesse acontecer, apesar de a professora Marília Grassi, isso eu escrevi no meu memorial para professor titular, ela profetizou. Ela me deu o meu primeiro avental de presente, o avental branco, e me disse, Carlos, você vai para Bauru e eu tenho certeza que você vai ser professor daquela faculdade. Então é emocionante até lembrar, né, as palavras da professora, uma grande mestra, mas eu absolutamente nunca sonhei e nunca imaginei. Escolha certa então, né? Bom, as escolhas, fazemos as escolhas e eu acho que quando você ama o que você faz e você tem afinco, responsabilidade, dedicação, o que importa é ser feliz, né? Eu sempre digo para os meus alunos, para as equipes que trabalham comigo, uma das grandes alegrias da minha vida é acordar e poder vir trabalhar na FOB, trabalhar nesse campus da Universidade de São Paulo. E assim eu espero que aconteça para todos. Então, a escolha foi feliz, foi correta? Sim, eu acho que o tempo mostrou que eu construí uma história que é a minha, né? Cada um tem a sua para contar. Eu também sempre digo para os meus alunos que cada um tem a sua história e ela é a mais bonita, né? Então não é a história do Carlos, do Vitor ou da Paula. Cada um tem a sua história e ela é a mais linda porque ela é única. Certo. Professor, o senhor ficou nos últimos 4 anos como vice-diretor, né? Como foi essa preparação aí para esse período que vem, esse desafio que vem agora? Olha, Vitor, foi um período assim de muito engrandecimento, muito amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Eu sempre menciono publicamente, né, em agradecimentos à professora Maria Aparecida, que foi minha professora na graduação, e realmente ela pegou nas minhas mãos e juntos nós fizemos bastantes coisas. É óbvio que ela liderou, não é? O plano de gestão foi dela, né? Nós não fomos eleitos em chapa, diferentemente da última eleição em que eu e o professor Guilherme Jansson fomos eleitos. E a professora Maria Aparecida confiou a mim grandes tarefas, não é? E é óbvio que isso demandou muito esforço, muita dedicação, que são naturais da função de vice-diretor. Então, e a própria história da FOB, Vitor, tem mostrado que nesta escola o vice-diretor ele tem um papel diferente, não é? Eu sou o 4º vice-diretor eleito sucessivamente diretor. E isso então mostra que os vice-diretores da FOB, para a comunidade, eles desempenharam um papel importante e a comunidade entende que o vice-diretor, esses últimos 4 vice-diretores, isso aconteceu com o professor Pegoraro, aconteceu com o professor Pereira, aconteceu com a professora Maria Aparecida e aconteceu comigo, e espero que aconteça com o professor Guilherme. A comunidade entende que é a pessoa que está mais preparada, que está com mais intimidade com os processos administrativos, não é? Continuidade, né, e com a gestão. Isso é importante você abordar, porque é a continuidade e não o continuismo, não é? Porque, sim, continuar coisas que estão funcionando bem, mas também aprimorar processos que precisam ser digamos, mais bem dimensionados, não é? Com uma visão do momento, porque a vida ela é constante mudança. Então, o momento, muitas vezes, ele determina, não é? Que uma mudança seja feita administrativa, de gestão. Não é? Então, os 4 anos na vice-diretoria foram realmente um grande aprendizado, uma oportunidade ímpar e eu só tenho a agradecer à professora Maria Aparecida pela confiança que ela depositou em mim para várias tarefas
nobres e que só me engrandeceram e puderam me mostrar mais para a comunidade como gestor. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade e recebendo hoje aqui o professor Carlos Ferreira dos Santos, que é o novo diretor eleito da FOB. Professor, como o senhor acha que serão esses próximos 4 anos? A gente escuta bastante falar que o pior já passou. O senhor acredita que o pior já passou mesmo? Olha, Vitor, eu vou dizer que o Brasil enfrentou nos últimos 4 anos um momento de crise financeira, política, moral. Então foram várias crises, né, se a gente for fazer uma análise bem complexa e profunda. O desequilíbrio financeiro que a Universidade de São Paulo enfrentou, ele foi um dos grandes exercícios para que os gestores se mostrassem capazes de fazer uma boa gestão ou não. Felizmente, nesse campus, os gestores eles mostraram uma habilidade bastante grande e estiveram alinhados o tempo inteiro com a reitoria. Então, os próximos 4 anos, o que eu espero? Eu sou muito otimista, Eu acho que o país, apesar do momento político, de sucessão presidencial, sucessão de governador, houve um amadurecimento geral e isso se reflete na universidade também. O nosso novo reitor inicia o mandato agora, no final de janeiro, e todos conhecem as ideias do professor Varran, o reitor, do professor Hernandes, nosso próximo vice-reitor. Então eu realmente sou muito otimista e eu espero 4 anos de muito trabalho e a economia já mostra sinais de melhora e isso obviamente no repasse de verbas pode refletir para a universidade, mas também acho que a gente não pode só depender desses repasses do governo, nós temos que procurar, num papel proativo, outras formas de financiamento, inclusive nós abordamos isso no plano de gestão, nosso para a diretoria, o professor Varran também nele para a reitoria. Acredito que todos os gestores, os diretores da Universidade de São Paulo tenham essa preocupação. Professor, inclusive tem a meta de trazer mais um curso, né? Que já começou essa campanha, essa meta, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Que curso é esse? Como que está isso em andamento? Sim. Bom, a professora Maria Aparecida repetidamente, desde o discurso dela de posse em 10 de março de 2014, falou dessa possibilidade, dessa necessidade, na verdade, de expansão dos cursos de graduação no nosso campus, que é o menor campus da Universidade de São Paulo, mas tem uma estrutura formidável e até então tinha um número reduzido de alunos, apenas com os alunos de odontologia e fonoaudiologia. A vocação desse campus é a saúde, então isso não é ponto de discussão, não há dúvida sobre isso. O curso de medicina já está aí, nós já começamos as atividades em breve, e é natural que outros cursos da área da saúde venham também se agregar para que nós tenhamos esse complexo da saúde aqui em Bauru. E nós colocamos, o professor Guilherme e eu, no nosso plano de gestão, que um curso que naturalmente pode vir e que nós vamos lutar para isso, junto com os futuros dirigentes da Faculdade de Medicina, que ainda será oficializada, por enquanto nós temos um curso ligado à FOB, mas acreditamos que em breve a Faculdade de Medicina como unidade isolada venha a existir. Nós vamos então trabalhar para isso. Por que a enfermagem? Porque nós vamos utilizar da mesma estrutura que nós temos, tanto aqui no campus, quanto a estrutura que está sendo utilizada, ou que será utilizada em breve pelos alunos da medicina, odonto e fono, da rede pública, quer seja em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual. Então a enfermagem certamente será uma luta e óbvio que haverá um alinhamento com as outras escolas de enfermagem da USP, São Paulo e Ribeirão Preto, assim como aconteceu para o curso de medicina aqui, um alinhamento com as escolas de São Paulo e de Ribeirão Preto, porque é óbvio que um apoio
não é, dessas outras duas escolas será necessário, principalmente nos anos iniciais de implantação, não é, desde a proposta do projeto pedagógico do curso, como também o intercâmbio de professores, não é, para que o curso se torne realidade. Então, sim, é uma meta, não é, para que nós consigamos fazer a expansão dos cursos de graduação aqui nesse campus, para que as estruturas sejam mais bem aproveitadas. Mas esse plano de gestão do senhor prevê isso para agora, para esses próximos 4 anos, ou só um período de articulação para esses próximos 4 anos? Nós pensamos que até o 3º ano do nosso mandato, essa proposta deva ser encaminhada ao Conselho Universitário. 2021. Então, até entre 2020 e 2021 seria um tempo ideal, né, porque nós teríamos 2 ou 3 anos de andamento do curso de medicina e aí sim, não é, viria uma nova proposta de um curso que agregaria ainda mais valor a esse campus. Professor, e em relação à expansão física do campus mesmo? A gente está falando de expansão de curso, mas expansão física também é outro tópico que tem surgido com força aí, né? Ah, com certeza. Bom, como eu já disse, nosso campus é o menor da USP. Nós, em termos de área física, estamos saturados, isso é conhecimento de todos, é público. Por isso, há um pleito, não é? A professora Maria Aparecida já oficiou o nosso prefeito municipal, Gazeta, eu estava junto no dia, em que um ofício foi apresentado para que houvesse a cessão do espaço do tiro de guerra, para que nós pudéssemos então fazer a nossa expansão e ali naquele espaço montamos novos laboratórios, uma nova infraestrutura que possa ser usada não apenas pelos estudantes de graduação de odontologia, fonoaudiologia, medicina, futuramente enfermagem, mas também os nossos funcionários, para que treinamentos constantes possam ser feitos, e os funcionários da rede que nos vão dar apoio para os cursos de graduação existentes. Funcionários da rede municipal, principalmente os de Bauru e dos 67 municípios, dos outros 67 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde 6, ao qual nós estamos vinculados, e também a questão das instituições estaduais que existem aqui. Isso já é uma realidade para a medicina, é uma contrapartida que a USP colocou em todas as negociações desde o início. Então é óbvio que nós dependemos de outros espaços além do espaço atual do nosso campus para que essa ampliação até mesmo de cursos e outras possibilidades de melhoria para o campus e também para a cidade, para as outras 67 cidades do DRS6, possam ser beneficiadas. Essa área fica ali na Silvio Marchione, né? Exato. Quem sabe até uma passarela ali, cobrir ali entre as duas, para ligar as duas áreas. Eu não vou dizer que a ideia é minha, mas a professora Maria Aparecida ela já tem uma proposta de projeto com uma passarela interligando, né, o nosso campus ao tiro de guerra, para que não se faça o trânsito pela rua. A professora Maria Aparecida também tem uma proposta de se talvez fechar ali algumas ruas para termos uma alameda ali em que a USP faria um paisagismo e uma infraestrutura de acolhimento, de humanização, que é a grande filosofia das unidades aqui do campus. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Carlos Ferreira dos Santos, que é o novo diretor eleito pela FOB. Professor, a maior conquista dos últimos anos, sem dúvida, foi a medicina, não tem como negar isso. O que esperar desse curso de medicina, tanto para a faculdade quanto para Bauru e região? Com certeza, Vitor. Eu acho que Bauru vai demorar para ter uma conquista histórica que chegue, que alcance a grandiosidade de termos, né, desse curso de medicina. E, obviamente, a professora Maria Aparecida Machado sempre será lembrada como a grande mentora desse projeto. O curso ele foi concebido
com uma proposta de metodologias de ensino diferentes, em que o aluno ele passa a desempenhar um papel muito mais ativo, não é, do que o sistema tradicional, em que o professor ele transmite conhecimentos e o aluno passivamente ouve, não. Então, a proposta é de metodologias ativas, em que o aluno terá que participar, não é? Para que ele possa realmente acompanhar atividades. E um curso diferente do de São Paulo, diferente do de Ribeirão Preto, que são cursos tradicionais, de sucesso, cada um com suas marcas, mas o curso de Bauru terá uma marca diferente. Um aspecto inovador também é que desde o primeiro ano o aluno ele já vai ser colocado num cenário de ensino real, dentro de serviços de saúde, né? Para isso, convênios estão sendo feitos ou já foram firmados com o município, com o estado, para que toda a infraestrutura de saúde da cidade possa ser utilizada oficialmente pelos alunos. Em contrapartida, o que a USP fará? Dentro das suas dependências, treinamentos, por exemplo, reciclagens para profissionais da rede. Então é óbvio que um curso com essa magnitude, ele beneficia não apenas Bauru, mas os outros 67 municípios do DRS6, como eu já mencionei, ao qual nós pertencemos, o Estado de São Paulo, o Brasil. Eu sempre digo que eu quero viver até 100 anos, e quando eu tiver 100 anos, essa fala de que Bauru é uma antes e depois desse curso de medicina, né? Eu acho que depois que a primeira turma se formar, nós vamos ter um ambiente completamente diferente, porque até por eu ter estudado, né, o mestrado, doutorado e também nos Estados Unidos em faculdades de medicina, por conta da área que eu estudo, a farmacologia, é um movimento muito intenso. A área da saúde, ela demanda isso, não que nós já não tenhamos isso, nós temos, né? Bauru é referência até mundial, mas um curso de medicina, ele faz um trânsito de pessoas muito maior. Então a economia da cidade será outra, a educação da cidade será outra, né? Eu digo institucional. Então os impactos, eles são realmente imensuráveis e num futuro, em breve, com certeza, nós já vamos ter resultados bastante importantes e frutíferos, não é, deste curso. Então, eu não espero coisas melhores possíveis do que nós possamos imaginar com a vinda desse curso para cá e da futura faculdade, por enquanto um curso abrigado pela FOB, mas que muito em breve terá a sua faculdade independente com os seus gestores, os seus dirigentes. Professor, o senhor já o citou, mas fala um pouquinho mais sobre o professor Guilherme Jansson, que é o seu vice-diretor agora. O professor Guilherme Jansson, ele também foi meu professor. Eu acho que a vinda dele para a chapa, ela agregou muito valor, porque o professor Guilherme ele é uma liderança aqui na nossa comunidade, e isso ele tem no DNA dele, por vários motivos. Assim como eu, ele é ex-aluno da casa, então nós temos o DNA FOB, e ele é filho do professor Valdir Jansson, né, que já fez sua passagem em 2014, mas ele nasceu aqui dentro, né? Então o professor Guilherme ele nasceu aqui dentro, o professor Valdir Jansson foi um dos grandes nomes do início da FOB, que ajudou a estruturar, foi um professor que começou, né, um dos pioneiros da internacionalização do curso de odontologia. No final da década de 1960 ele foi para os Estados Unidos fazer seu mestrado. O professor Guilherme esteve lá, não é, ainda como criança, adolescente. Então o professor Guilherme ele traz essa bagagem muito forte, não é, do DNA FOB, tanto familiar quanto de ex-aluno e como gestor, não é? Ele teve grandes passagens como chefe de departamento, como presidente da nossa comissão de pós-graduação, nos levou até a nota 6 no programa de ciências odontológicas aplicadas, nota 5 no programa de fonoaudiologia, tem uma experiência internacional vasta, não é? Ele fez pós-doutorado no Canadá, ele é um dos grandes nomes da ortodontia mundial. Eu digo sempre que onde o professor Guilherme Jansson pisa,
é tapete vermelho. No meio da ortodontia, ele realmente é uma das grandes autoridades mundiais. Então é um grande prazer tê-lo, não é, como o meu companheiro de gestão. Foi um nome que foi muito bem pensado e eu acho que por tudo isso que eu falei, ele vai agregar muito a nossa, não chapa, mas a nossa dupla durante os próximos 4 anos. Professor, para a gente finalizar, o que a comunidade uspiana e a sociedade em geral podem esperar desses próximos 4 anos aí da FOB? Bom, Vitor, eu tenho uma história aqui de 28 anos, então o que as pessoas podem esperar é o Carlos que elas sempre conheceram. É o Carlos responsável, o Carlos que compartilha, não é? O Carlos que delega, que confia, não é? E a mesma coisa do professor Guilherme. Então estamos absolutamente alinhados, não é? Temos um plano de gestão para executar e as pessoas conheceram as nossas ideias durante a campanha e eu acho que as nossas histórias elas falam por si só e é óbvio que o compromisso de manter a excelência que a FOB alcançou ao longo dos últimos 55 anos, esse ano 56, como ex-alunos é o mínimo que nós podemos prometer, não é? O amor que nós temos por essa escola, a gratidão que nós temos por todas as oportunidades enquanto alunos de graduação e mesmo agora professores, gestores. Então eu acho que é isso, é o compartilhamento de responsabilidades, de ações e de compromissos, porque desta forma todos crescem juntos. Então é isso que a comunidade e a sociedade podem esperar do professor Carlos e do professor Guilherme nesses próximos 4 anos. Professor, queria parabenizar o senhor novamente e agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e me despeço e estou à disposição para sempre que for preciso. Obrigado, professor. De nada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.